Saudações pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar se ainda existe crack dentro das unidades prisionais, como funciona essa questão extremamente polêmica. Vamos analisar alguns pontos muito importantes na dinâmica do sistema prisional para entender por que dessas respostas e como está sendo atualmente no sistema prisional. Gostou do tema? Então não se esqueça, já deixa o seu like, porque ao deixar o like, você ajuda ao YouTube mandar o vídeo pra galera e esse vídeo vai sendo impulsionado e assim você acaba fortalecendo também o nosso trabalho e, é claro, se inscrevendo também. Sem mais delongas, o Papo Reto está no ar. Esse é um tema que deixa muitas pessoas ainda confusas sobre a questão se ainda existe o tráfico dentro das unidades prisionais do crack. Já é sabido, com certeza, muitas pessoas, você sabe, que outras drogas, elas ainda existem dentro da unidade prisional, principalmente a maconha e também a cocaína. Mas a gente recebe aqui muitas pessoas perguntando se ainda existe o crack, se é a mesma pegada, como sempre eles acompanham, até mesmo nesses vídeos, nessas séries que eles acabam vendo por aí. Então é hora de clarear para você essas informações. Como eu sempre digo e até recomendo, vai estar passando aqui em cima sobre a origem das prisões. Essa série de vídeos, ela é muito importante você assistir, porque depois que ela terminar, nós vamos entrar aqui numa nova série que é chamada a série do Carandiru. Por quê? Se você não entender que tudo na vida tem um começo, um meio e o fim, fica muito difícil de você se pontuar e se localizar como o sistema está atualmente. Então eu vou fazer aqui rapidinho apenas 3 paralelos. Obviamente, com a chegada do crack no estado de São Paulo e no Brasil, isso acabou também entrando em muitas unidades prisionais. Então era muito natural ter cocaína, maconha e também o crack na maioria das prisões por aí. O crack é uma droga muito perigosa, uma droga que realmente descaracteriza totalmente o cara. O crack levava muitos caras, e isso é uma coisa que muitos sobreviventes do Carandiru, muitos caras da velha guarda vai concordar. Muito cara que era considerado, vou colocar aqui entre aspas, porque o hater sempre pega essa palavra para depois me quebrar nos comentários, mas muito cara malandro no sistema prisional, quando entrava pro vício do crack, ele ficava realmente totalmente debilitado e era considerado muitas vezes um cara assim, pique lixo, entendeu? E assim, o cara ia acabando com todo o seu patrimônio, e isso acontece até mesmo recentemente, né, na Cracolândia, outros pontos em que a pessoa acaba mergulhando dentro desse vício tão pesado que é o vício do crack. O cara acaba destruindo o seu patrimônio. Se o cara tiver um carro, ele vende o carro para usar crack, se tiver uma casa, ele vende a casa, enfim, é muito complicado. E na cadeia acontecia dos caras ficarem muito endividados por conta do vício. Então era muito comum você ter notícia, por exemplo, de uma situação em que o cara tinha que pagar a sua dívida com o traficante, oferecendo a esposa, oferecendo a irmã para o traficante ter relação sexual e assim liquidar a dívida dele. Claro que existia isso num tempo muito mais anterior ao presente. E para entender toda essa dinâmica é muito importante a gente ir mergulhando, então não é o foco desse vídeo aqui, mas com certeza no canal logo a gente vai estar clareando todas essas informações paralelas também. Então, como o crack é uma droga que realmente vicia muito rápido, o cara fica muito fissurado para usar, os usuários acabavam usando de uma frequência muito grande, muitas famílias às vezes tinham que ficar depositando dinheiro, fazendo várias e várias contas para tentar pagar as dívidas que esse usuário acabava tendo dentro da unidade prisional. E na época, principalmente pegando aqui o Carandiru como grande exemplo, vamos dizer assim, naquela época se o cara ficasse com uma dívida muito grande, por exemplo, por causa do crack, o cara morria, com certeza ele acabava sendo espancado até a morte por conta de uma dívida. Fora isso, existia um grande problema, que era um problema justamente de convívio, porque o cara se transformava num zumbi. Então o ambiente ficava altamente mais tenso, ficava muito mais complicado para as pessoas cumprirem sua pena com aqueles caras que estavam sob o efeito do crack. Então é importante destacar isso, porque cada droga traz um efeito diferente. E o crack tinha um poder realmente destrutivo e o cara realmente ficava de uma forma muito complicada. Então, com as evoluções e com as guerras que aconteceram no sistema prisional, até mesmo essas guerras que as facções, e aí sempre vem o hater aqui me bate, como é que você pode dizer que existem coisas benéficas que o crime organizado fez? Uma das coisas benéficas que o crime organizado fez, que o PCC fez, principalmente no estado de São Paulo, foi banir
a comercialização do crack dentro das unidades prisionais. Então, todos aqueles que têm um pouquinho de informação sabem que houve um salve. O que era esse salve? Era um comunicado para que realmente fosse acabado, exterminado a comercialização do crack nas unidades prisionais. Então, a partir do momento que o crime organizado, que o PCC dominou aquelas unidades prisionais, eles pacificaram essa questão e realmente entenderam que era muito importante para a paz e o convívio dos demais presos que não houvesse mais a comercialização do crack. Aí tem gente depois aqui que vem no comentário e fala assim, como é que você pode falar que o PCC, o crime organizado, fez alguma coisa benéfica? Cara, é uma falta de senso de raciocínio lógico que me assusta muitas vezes quando eu leio esse tipo de comentário. Então quer dizer que você acha que seria melhor a permanência do crack dentro das unidades prisionais? Aí você vai falar, não, mas eu não queria que nenhuma droga tivesse dentro das prisões. Claro, isso aí seria o ideal, mas a gente sabe que na prática não é assim, e aqui esse canal é para falar o que acontece na prática, a realidade, né, no mundo da fantasia. Eu tenho uma teoria sobre o sistema prisional, eu tenho uma concepção de sonho, como poderia ser as prisões, eu tenho sonhos e visões que poderiam ser perfeitas na minha leitura, mas a gente tem que analisar a coisa como é, a gente tem que analisar o problema como ele está exposto agora, como ele está realmente sendo feito neste momento, e temos que ter o senso de justiça de entender coisas benéficas e coisas maléficas, coisas boas e coisas ruins que acontecem nessa dinâmica. Então, com esse salve do crime organizado, foi proibido a comercialização e a partir dessa data, a partir desse salve, com certeza a cadeia não poderia mais comercializar o crack e assim acabou tendo um momento melhor de convívio entre os presos e aí sim terminou aqueles abusos que existiam da época dos malandrões, dos caras que às vezes o traficante queria ter relação sexual, não que ele queria, mas o cara acabava oferecendo a esposa, a filha ou até mesmo a irmã para poder ter relação sexual, quer dizer, era um negócio muito bagunçado, era horrível. A real é essa, o papo reto é esse, era horrível, o negócio era muito bagunçado e acabou, de uma certa forma, melhorando esse convívio para quem está chegando na prisão atualmente. Quando o cara chegar atualmente na prisão, ele encontra um outro cenário, mas para ele estar vivendo nesse cenário, tem que entender que houve muitas guerras, muitas coisas aconteceram lá atrás, para que hoje o reflexo seja da forma que está na maioria das prisões. Então aqui a verdade tem que ser dita e os pontos têm que ser colocados nos seus devidos lugares. Inclusive uma grande quantidade hoje em dia das pessoas que estão dentro das unidades prisionais, grande parte, eu não vou falar aqui uma porcentagem que eu posso errar, mas nossa, mais de 20%, até mais de 30% dos caras que estão presos tem problema com o crack. Então desde o cara que mexe com furto, o cara às vezes que tá numa biqueira trabalhando para sustentar o vício. Cara, existe uma porcentagem muito grande de usuários de crack dentro das unidades prisionais atualmente. Então como é que acontece? O cara chega lá totalmente debilitado, né? Tem até um vídeo que eu falo como é que funciona isso, tá aqui recente no canal. E aí o cara chega lá debilitado, só que como ele não tem mais o crack para usar dentro da cadeia, ele acaba se recuperando. E eu tenho vários relatos de mães, principalmente de mães e de esposas, mas muito mais de mãe, que chegava assim, nossa, não tô nem acreditando, meu filho tá melhorando o aspecto, porque a droga estava sendo totalmente liberada do corpo do cara, o cara tava tendo uma alimentação, querendo ou não, melhor ali dentro da prisão, porque o cara não comia nada na rua com o uso do crack. A partir do momento que ele estava tendo um mínimo de alimentação, ele começou a recuperar novamente a sua forma e muitas mães, eu já via, presenciei isso na unidade prisional, eu já vi mãe falar assim para mim, eu prefiro meu filho aqui preso, e a mãe falar isso emocionada, prefiro meu filho aqui preso, mas eu tô vendo que ele não tá mais usando o crack do que ele lá na rua, debaixo da ponte, acabando usando essa droga. Olha que absurdo, não é nem um absurdo, né? Mas olha que louco o comparativo que uma mãe tem que ter ao analisar a situação do filho. Muito louco, né, meu? Então é um tema que realmente é muito difícil, muitas pessoas não entendem o contexto, muitas pessoas acabam só dando opiniões, mas não analisando vários pontos de vista, várias análises que a gente tem que fazer quando a gente vai se debruçar sobre um tema. E é claro que eu não estou generalizando, eu tenho muito cuidado em deixar essa informação muito clara em todos os vídeos, porque o Brasil é um país muito louco. Cada estado às vezes tem uma dinâmica diferente, tem um jeito diferente, às vezes tem facções diferentes que pensam diferentes. Então é muito difícil de falar assim, olha, no Brasil inteiro é assim, Arquimedes? Não, não posso falar isso.
O meu desejo é ter condições financeiras, é que esse trabalho cresça, que eu possa ter suporte para montar materiais e explicar para vocês como funciona até de estado a estado, fazer realmente documentários para vocês aqui e mostrar para você vários pontos e para você entender como é que a dinâmica do sistema prisional não dá para ser analisado de uma forma, de um prisma, falar assim, ó, só desse jeito é que funciona e é assim que rola, não, é muito complicado. Mas eu sempre gosto de ouvir o seu ponto de vista, é por isso que o seu comentário é muito importante. Me fale, você sabia que já tinha sido banido o crack na prisão? Comente aqui e o que você acha sobre essas mutações, sobre essas revoluções que o sistema prisional sofreu e tem sofrido nos últimos anos. Muito importante você se inscrever no canal e colocar também a notificação, tá bom, pessoal? Ao bater 100 mil inscritos, eu vou sortear 10 exemplares do livro Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. É um mergulho. O livro Lodebar, pessoal, é um livro que vai fazer você entender o lado mais humano do sistema prisional e vai explicar como é que é o dia a dia da prisão de uma forma muito diferente, com certeza você não vai encontrar em lugar nenhum. É uma proposta de leitura muito importante para quem realmente quer entender tanto o sistema prisional como a vida do cara que está lá na vivência dentro desse sistema. Então, se você quiser adquirir, não se esqueça, temos ele na versão em e-book e na versão física. Beleza? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, lives exclusivas com conteúdo exclusivo. Vale muito a pena você me seguir lá também, beleza? Eu sou Arquimedes Nicastro, esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e principalmente muito obrigado para as pessoas que estão doando para nós comprarmos um equipamento novo. Se você ainda não fez sua doação, vou deixar aqui no link da descrição uma conta se você quiser fortalecer aqui o canal. Nós estamos aí tentando comprar um equipamento melhor para levar para você uma qualidade melhor nos vídeos, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Valeu!